mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Chegamos, tá no ar, começando mais um Fox Sports Rádio nessa quinta-feira, aqui quarta-feira torcedor do Corinthians tá felizão, torcedor do Flamengo tá bravão e nós vamos discutir muito e tem novidade no Palmeiras. Por incrível que pareça, os bastidores do Palmeiras estão pegando fogo. O Pascoal tem muita informação. Vamos pro intervalo e na volta, vamos que tem muito assunto hoje, hein? Sai daí não, hein? Fica aí, sai daí. É isso aí, Flávio Jovens, estamos no ar, começando mais um Fox Sports Rádio. Tá em casa aí, a gente quer Twitter, a gente quer mensagem. Hashtag FS Rádio Brasil, WhatsApp 011 99390 4545. Muitas mensagens, outro. Quem tá feliz para exaltar a alegria, quem tá para mostrar indignação. E tem muita gente indignada aí. Então não vamos enrolar não, vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio, vamos lá. Oi, elenco! Aê, mano! Hoje nós vamos começar com som. Abre o programa com aplausos hoje. Agora o Coringão lá. O Everton, faz um pra nós. O Everton hoje não tira o lugar do Cleison. Peraí, agora, mano, o São Paulo contratou o Everton. É mais do mesmo. Você tem que entender, Benjamin, que é tudo mais do mesmo. Já tem 4 ou 5 que faz essa função. Pra que vai contratar mais um? É isso mesmo, aqui é versatilidade pura. Você tá parecendo um Siri. Nosso Pascoal vira mano e nosso mano vira hermano. Mi Buenos Aires! Aê, Pibe! Olha pra cá, Pibe! Maradona é o Kempis, essa camisa. Não tem número não. Tarantini! Deixa eu ver, se tiver poeira do Maradona. Mas se isso for mesmo verdade, o nosso garoto da Vila Maria não teve muitos motivos para comemorar ontem. Porque em Avejaneda, quem fez a festa foi a fiel corintiana. Grande vitória do time de Carille sobre o Independiente, que recolocou o Alvinegro na liderança do grupo. Os jogadores, brincadeiro, que se doaram, que estavam concentrados, atentos em todas as situações. Se a fiel está em lua de mel com o time, o mesmo não acontece entre a nação e a equipe do Flamengo. Ontem no Maraca vazio, empate com o Santa Fé. Se a torcida não pôde protestar no estádio, o fez na Gávea. Diego, Arão e o presidente Bandeira de Melo foram os alvos. E o jovem técnico Barbieri já é questionado. Isso daí é mais questão de vocês, da imprensa, que gostam de criar algumas situações. Ninguém vai sair dando risada, né? Porque saiu de uma partida importante, foi a opção dele. E tem mais brasileiros em campo pela Comebol Libertadores hoje. Aqui você vai acompanhar Vascão contra o Racing. Todas as informações do Gigante da Colina, aqui no Fox Sports Rádio. E no mesmo grupo, o Cruzeiro também corre atrás de um grande resultado. Só a vitória interessa aos mineiros. Tem ainda a Copa do Brasil. Ontem o Galo Mineiro até que tomou um susto no primeiro tempo contra o Ferrim, lá em Fortaleza. Mas reagiu no segundo e está classificado para a próxima fase da competição. E por falar em Fortaleza, hoje o nosso Oswaldo Pascoal é homenageado pelo município de Itapajé, no interior cearense. E no dia do Índio, Pascoalzito também recebe as chaves da cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas. O rival do Guarani passou na Copa do Brasil. A Ponte Preta perdeu para o Náutico, mas está classificada. O Goiás derrotou o Avaí e também está dentro. E hoje é a vez do tricolor paulista, ainda sem o novo reforço Everton, encarar o perigoso Furacão de Fernando Diniz. Atlético Paranaense tem a vantagem do empate.
Mesma vantagem do Inter, que joga contra o Vitória em Salvador. Informações ainda do Palmeiras, que tenta contratar um zagueiro. Do Santos, do Grêmio, do Flusão, do Fogão e muito mais. Tudo isso no Fox Sports Rádio. Aí o que eles fazem? Gostam de humilhar as pessoas, gostam de fazer as pessoas passarem vergonha. Então, tudo bem, deixa quieto. Gostam de fazer bullying. Aí. Um programa sem igual. E as provas estão aí, a todo momento. Tem prova a todo momento. Tá aí. Porque tem o melhor telespectador da TV brasileira. Você. Assistindo ao Fox Sports Rádio, eu fico informado pra valer. Competência, bom humor e conteúdo, é um show de audiência na nossa TV. Vou fazer mais um. Aê, legal pra caramba, e daqui a pouco a gente vai voltar. E aí vocês vão saber que nesse programa realmente tem um cara, tem quem enxerga e tem quem vê futebol. Muito bom. Tá certo? Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Um visionário. Vamos pro intervalo e a gente volta rapidinho. Barcelona levou o Parroy, hein? Dá uma olhada. Dá uma olhada, como diz... Daqui a pouco tudo sobre o Parroy, essa nova contratação, segundo o Pascal, o Barcelona pagando 1 bilhão de euros por esse jogador, que, como disse o Ormani, de 11 passes, ontem ele errou 16. Mas é um visionário. Não foi o e jogador que errou hoje 19 de abril, todo dia era dia de índio. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Que eu tô vendo, putz. Ó, o Cassino com aquele braço, nós estamos parecendo o Village People. Parece mesmo. O Sormani parece. Cara. E o Zinho é o motoqueiro do Village People. Quem é aquele lá embaixo? Bom, o Cassino? Mano, eu e o Cassino. Começando mais um Fox Sports Rádio, Twitter, hashtag FS Rádio Brasil, WhatsApp 011-99390-4545. Daqui a pouco, bicho pegando lá no Flamengo, clima quente nos bastidores do Palmeiras. Hoje tem São Paulo, hoje tem Vasco, hoje tem Atlético Paranaense. Tudo aqui no Fox Sports. Tem Cruzeiro. Tem Cruzeiro também. Tem aqui informação no Fox sobre um técnico no Flamengo. Então daqui a pouco, quando a gente for falar do Flamengo, você vai falar: meu menino, diga-me. Agora vai. O senhor gostou do Esporte Clube Corinthians Paulista ontem? O Corinthians jogou bem, Benja. O Corinthians ele sofreu alguns momentos ali, o Independente quase conseguiu fazer um gol. Aliás, não, o Independente fez um gol. Ele fez um gol. Eu já vou chegar lá. Isso, não, isso calma, gente. Não, vamos mostrar o Nando aqui a pouco. Eu não consegui falar a terceira palavra, não consegui falar a terceira palavra, já me interromperam. Gente, toda vez que é o Corinthians é isso. Daqui a pouco nós vamos mostrar o lance. Não é, porque quando o Corinthians... Calma, nem começou a falar. Dá um tempinho, gente. Pera lá. Porque antes de o Mano começar, se fosse o contrário, nós começaríamos a discussão sobre esse jogo falando sobre o gol anulado do Corinthians. Não é verdade. Opa! Roubaram os argentinos. Continue, então vamos lá. O Corinthians ontem, Beija, ele teve duas disciplina. O Corinthians ontem ele teve duas posturas que ele não costuma ter. Erros defensivos, o Corinthians teve. E fora de casa criar inúmeras oportunidades, coisa que o Corinthians não faz, ontem conseguiu fazer. Então foi um jogo extremamente interessante, mas mesmo às vezes jogando contra-ataque, Flavinho, o Corinthians ele não é um time tão perigoso em alguns jogos. Ontem foi. O Corinthians ele encaixou pelo menos uns 3 contra-ataques ali que ele poderia ter feito gols. O Romero perdeu jogada gols. Inteirinha desde o princípio. Mas esse erro foi do Cleison. O Cleison ele errou o domínio de bola. Se ele dá um tapa um pouco mais pra frente, ele teria uma condição de bater no gol. Ele corrigiu o erro ali. E o juiz foi consolado. Então, mas... Olha lá. Ele tá tentando falar sério. Continua. Contra o Palmeiras também, ele foi um cara extremamente importante. E agora nesse jogo da Libertadores, mais um jogo que ele decide a favor do Corinthians. Bom, e então, aí o Fábio Sormani não teve a contundência para elogiar que ele teve para criticar. Então tá bom, só para eu também, porque eu fui citado, porque ele falou que eu não vi o jogo. Ele acabou de dizer que o Cássio foi o melhor, teve uma atuação exuberante e garantiu a vitória do Corinthians. Balbuena, que é zagueiro, foi o melhor jogador em campo. Ralf jogou de terceiro Eu apenas disse que o Corinthians foi massacrado pelo Independiente, foi mesmo. Não foi. Foi roubado, não foi prejudicado pela arbitragem e o Corinthians criou 3, 4 chances em contra-ataques. Então eu vi o jogo, não acho que o Corinthians fez essa partida excepcional que vocês estão falando e ganhou o jogo graças ao erro crasso da arbitragem. O senhor Mano que você fala que os argentinos sabem Nossa, mas os times brasileiros, coitadinhos, eles são tão prejudicados na Libertadores. Gente, prejudicar argentino, velho. Agora eu vou falar. Não é, né? Outra coisa, se houvesse um 11º mandamento, seria esse. Prejudicar um argentino não é pecado. No esporte. Tá no esporte. É o seguinte, eu falei que o Cássio não pode ser o terceiro goleiro da seleção. Nada além disso.
Você acha Nada que além é o disso. segundo? Não, nenhum dos três. Ah, não. Achei que era você falando para ser o reserva do Alisson. Não. Porque o Alisson e o Ederson, ao que tudo indica, são os dois jogadores, os dois goleiros da preferência do Adenor, que é o nosso treinador, o Tite. E sobra uma terceira vaga. O que eu falei? Se o Tite convocar o Cássio, me salta aos olhos. Porque tem há goleiros que estão jogando mais do que o Cássio. Citei o Vanderlei, citei o Jailson e citei o Marcelo Groi. Só esse foi o meu comentário. Mas, porém, como dizia Plínio Marcos, sempre tem um porém. Eu sempre vi ele ali embaixo, perto da minha casa. Corintiano. Ele andava de chinelo franciscano, calça jeans e uma mochila tiracolo lá, uma bolsa. Porém, no ano passado, nessa mesma época, ou retrasado. Retrasado. Se é o que você vai falar. Passado também, já sei o que você vai falar. Se é o que você vai falar, é retrasado. Houve uma campanha. Houve uma campanha vergonhosa. Pública nesse programa, líder de audiência de um elemento que pediu a cabeça do Cássio. Benjamin. Não pode ser titular do Corinthians. Não foi ano passado, faz 2 anos já. Não pode ser titular. O titular tem que ser o Walter. Cássio não tem nível hoje para jogar no Corinthians. Eu nunca pedi a cabeça do Cássio. Eu também. E na época, eu disse, é uma ingratidão com esse que é o maior goleiro da história do Corinthians. Mais do que Gilmar dos Santos Neves. Que quando o Brasil ganhou a Copa de 58, era goleiro vinculado ao Corinthians, não era do Santos. Em 62 ele era do Santos. Eu disse isso aqui. Eu só fiz um comentário. Não pode ser o terceiro goleiro. Mas não quis dizer que ele é um goleiro. Que ele é um goleiro. Foi só isso que você disse? Pra jogar na lata do lixo. Opa! O que mais que eu falei? Opa! O senhor, Fábio Sormani. Vamos lá. Não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Inclusive, essa minha opinião com relação ao Cássio, quem deu também foi o Mauri Lima, você conhece? Não. Preparador de goleiros do Corinthians. Um dos melhores do Brasil. Disse que o Cássio não estava bem. O Cássio, em participação aqui, eu repeti o que eu disse a ele. E ele, inclusive, concordou comigo. Ele falou, eu não estava com a cabeça boa, foi a morte da minha avó que mexeu comigo também, etc e tal. Agora, com relação ao argumento do Sormani, ele disse, eu só disse que existem goleiros no futebol brasileiro que estão atuando melhor que o Cássio. Negativo. O senhor disse veementemente, nesse mesmo programa, líder de audiência, que o Cássio não vive um bom momento. O Cássio falha constantemente. O Cássio hoje não tem que estar na seleção brasileira. Isso o senhor eu falei. não disse... Então, mas... As duas primeiras... Se você proferiu 3 frases. As 2 primeiras são mentirosas. O quê? O senhor não disse que o Cássio vinha falhando veementemente? Não. Constantemente? Não. Falei que ele vinha constantemente, não. Que ele estava falhando... Você falou que no Campeonato Paulista ele falou falhando... para um goleiro que quer ser o terceiro goleiro da seleção brasileira, ele estava falhando além da conta. Foi isso que eu falei. Constantemente. Além da conta não, significa o quê? Não. Além da conta. Além da conta não é constantemente? Não. Para um goleiro, diferente, quando você fala, o goleiro está falhando constantemente. Quem o goleiro falha está falhando além da conta? Quem falha constantemente é um goleiro. É o goleiro, por exemplo, do Santa Fé, que depois nós vamos falar sobre isso. Falha toda hora. Mas olha, não vou... Mas esse é ruim, esse não é goleiro. Mas ele não estava mantendo uma regularidade que o credenciasse naquele momento, e nem nesse momento, para ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. Mas esse embate pessoal entre vocês dois fica para depois, a gente já sabe. Não, é uma discussão. O André cabeça de Bangu, cabeça de Bangu, Rio de Janeiro. Que seria um cabeça o André de cabeça de Bangu, é isso? Ozinho, eu leio ou não leio esse tweet que vai dar polêmica? Leio, Pascoal. Opa, agora? Jomes. Aqui a gente vai dar polêmica não, pesada? Tem mais que 2 palavrões? Não tem palavrão, eu leio. Se não tem palavrão, eu evitaria. Leio. Eu vou nessa do Mano também. Se não tem palavrão, eu evitaria. Bom, ganhou 3, eu vou ler. Quero ver qual vai ser a hipocrisia de hoje do Mano. Com relação a quê? Quando é gol do Corinthians anulado, ele berra e xinga o juiz. Ontem foi gol anulado contra o Corinthians e hoje ele tá todo manso e calmo. Mano, hipocrisia é pouco. Não, hipocrisia não. Volto a falar aqui, se houvesse um 11º mandamento, seria esse. Prejudicar um argentino nunca é pecado. Não, isso aí não é argumento, não. É verdade. Isso os argentinos cansaram de prejudicar. O gol foi legítimo, gente, não dá pra discutir. A imagem mostra que o jogador que fez o gol, ele estava em posição regular. O Bandeira errou. Não dá pra criticar o Bandeira, como o senhor gosta de defender árbitros aqui, o senhor sempre passa pano pra arbitragem. O Bandeira, ele olha ali, ó, 3 jogadores ali na linha de impedimento. Ele praticamente não vê esse quarto elemento que toca na bola.
O cara é um ser humano. O bico na chuteira. O cara é um ser humano. Tá vendo, mano? Mas é por isso que a gente demora. Não, mas peraí. Que na hora que você tem a chance de mostrar a sua contundência, que não é pequena, é grande. Mas eu disse aqui... Vocês já ajudaram o Corinthians. Não, o Corinthians ele foi porque foi feito um gol aos 41 minutos do segundo tempo. Que naquele momento, se valida aquele gol, com a torcida a seu favor, jogando em casa, não mudaria mais nada. 10 minutos de jogo, quem sabe o Independente vencesse a partida. O Corinthians foi beneficiado pela arbitragem. É isso que tem que falar. O Corinthians ele foi beneficiado pela arbitragem não, por um erro da arbitragem. Agora, esse monte de C que o senhor citou, se minha avó tivesse testículo... O programa tá virando embate, Mano e Sormani. O Zinho vai falar antes. Mano... Opa. Peraí, mano, o pênalti do Ralf no Dudu foi ou não foi? O Ralf no Dudu? É. Que pena. No jogo, na final do campeonato. Ele tocou a bola. Mano, ontem... O Palmeiras reclamou muito. Aquele bico da chuteira. Pergunta do bico da chuteira que o Bandeira viu. Mano, ontem o gol do Independente foi legal ou dá pra entender o árbitro? Ô Benja. Foi. Você tem que entender o seguinte, ali tem 4 jogadores na posição de impedimento e isso pode ter ludibriado o Bandeira naquele momento em que ele estava prestando atenção nos jogadores que estavam adiantados. O que ele veio, é humano, né? Ele é humano. Errar em humano é. Isso. É um ditado em latim. Podem acontecer falhas em uma partida de futebol. Agora... E aquele gol do Dudu anulado? Peraí, agora vamos supor ao contrário. Ontem esse gol tivesse sido... ao contrário. O gol do jogo contra o Flamengo. Mano, o gol do Corinthians foi certo anular? Ô, Beto, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Os caras entram lá, é na Argentina, os negros lá, dando porrada na gente. E aí a gente vai pro jogo, chega lá, os caras fazem um gol em nós. Como é que nós vamos se defender? Um gol impedido ainda? Ô, o juiz tá de brincadeira com esse juiz uruguai, isso aí tá de brincadeira com a gente. Como é que pode um negócio desse? Você viu a beleza da torcida, a festa da torcida no Corinthians, a coisa linda, e vai um juizão desse pra apitar o jogo? Vocês mandaram isso pra apitar? Aproveitando, parabéns pro Jadson, né? Parabéns pro Jadson. Eu nunca vi isso na vida. Ele se abaixou, ele não teve impulsão. Ele se abaixou. O senhor, um cara que eu tenho o maior apreço, o maior carinho, o maior respeito, o senhor tá me jogando contra a torcida, porque dá a entender que eu sou corintiano. O Iago. Os caras vão falar que eu sou clubista. O meu Flavinho acabou de falar que você veio com essa camisa hoje, vem homenagem a quem? Twitter, pelo amor de Deus. Me chamando de Daronco. O Iago, pelo amor de Deus, Benja, pergunta pro... Chamaram de Daronco. Esse é o Bronco, não o Daronco. Ó, o Iago, pelo amor de Deus, Benja, pergunta pro Mano sobre o complô que tem contra os brasileiros na Libertadores. Não, mas eu acho que tem. Eu não posso tornar aqui a exceção a regra. Se a gente pegar inúmeros fatos históricos, inclusive aquele Boca e Corinthians aqui no Pacaembu. Não, mas ô Flavio, não é. Tem o Palmeiras contra o mesmo Boca. Tem uma série de jogos que os brasileiros eles foram... Mano, não, historicamente o Mano tem razão. Se você for computar os erros de arbitragem, eles mais favorecem os argentinos que os brasileiros. Agora, nos últimos tempos, e em especial nessa Libertadores, chama atenção, os argentinos estão realmente muito abaixo do que a gente conhece. Eles não dão pontapé, são roubados dentro de casa e não falam nada. Não corre atrás de juiz, não corre atrás de juiz. Trata bem o adversário. Trata bem o adversário. Fair play. Você viu o Vasco? Tem fair play. Olha, mas ontem imitaram uma capa, né? Isso não muda. Não, tô falando dentro do campo. Sim, fora isso é sinal dos tempos. Será que castraram os argentinos? O argentino está irreconhecível nessa Libertadores. Volto a dizer, não dão cusparada, voadora, jiu-jitsu, rabo de arraia, não faz nada. Não corre atrás de juiz. Você jogou contra eles, pô. É fácil jogar contra eles? Não, esse lance do Corinthians aí... Esse lance do Corinthians, o jogo... Antigamente não acabava o jogo. Não acabava o jogo. Então eles não dão pontapé, são roubados dentro de casa. Castraram os argentinos. Ajudaram o Santos contra o Independente, ajudaram o Corinthians ontem, com o Santos contra o Estudiantes. Ajudaram o Corinthians ontem. Aliás, o único time que fez feio jogando contra o argentino nessa Libertadores foi o Cruzeiro. Foi o único fiasco até agora. Mas jogou bem, perdeu, mas jogou bem. Jogou muito bem. Jogou bem aquele jogo. Zinho, você gostou do time do Corinthians ontem? Eu tava trabalhando no jogo do Flamengo, né? Vi depois os melhores momentos. O Corinthians jogou do jeito do Corinthians, né? Na defesa, aquela retranca que a gente tá acostumado a ver, marcação forte. E os lances a gente viu aí, contra-ataque. E nesse estilo de jogo, o Corinthians é eficiente. Independente do erro. Essa bola lambeu a trave também. Nossa, independente do erro da arbitragem, o Corinthians fez o seu jogo e foi eficiente. Mereceu a vitória.
Você não gosta. Não tem o que ficar contestando. Errou, não errou. O Corinthians fez o seu jogo. Que todo mundo está acostumado a ver o Corinthians jogar dessa maneira. Ô, Flavinho, um adendo aqui, tá o Brasil inteiro pedindo. Como é que a bola lambe a trave? Jesus amado. Não, mas mostra a trave. Põe a trave do lado, assim, Peraí, ó. meu, como é que faz? Não, mas põe a trave do lado. Caraca, meu, deu até um arrepio agora aqui. Nossa, fiquei imaginando a Rússia agora, meu. Vai ficar com você na Rússia. Você está junto com ele? Pô, velho, como é que fez aí? É muito... Ô, Pascoal. Você entra nessa barca aí, Pascoal, Corinthians, o Roger assina hoje? Deve assinar hoje o contrato. Tá tudo bem com o Roger. Passou Esse Roger também faz uma semana, putz. Quem assina antes, o Roger ou o Balbuena? Eu acho que o Roger, mano. O Balbuena já tem tudo acertado também, mas falta fazer o contrato para ele assinar, tá tudo apalavrado, tudo direitinho. Nossa, com é um o Balbuena. inferno, bicho. Chega dessa história. Mas ele perguntou, eu tô respondendo o que ele perguntou, meu senhor. Uma informação. Tá tudo certo já, tá tudo com o Balbuena e com o Roger. Por que não assina? Falta assinatura de contrato, porque os dirigentes do Corinthians estavam na Argentina. E segundo o Balbuena falou ontem, trâmites normais, burocráticos. Não, inclusive o Andrés falou que ele ia até a Argentina, aproveitando a viagem por conta desse jogo, para conversar com um dos empresários do Balbuena, que é argentino. Trabalhar que é bom, na câmera nada, mas tudo bem, vamos em frente. Eu acho que o Corinthians fez muito bem em renovar o contrato do Balbuena. Uma surpresa, meu. Eu nunca tinha ouvido falar do Balbuena. O primeiro ano dele no Corinthians até que não foi grande coisa. Mas foi um ano correto, tudo bem. Mas de lá para frente... Ele melhorou com a chegada do Pablo, né? Exatamente. Quando chegou o Pablo, ele melhorou muito. Impressionante o que o Balbuena está jogando. Agora eu queria falar um pouquinho da torcida. Posso? Não. Nós vamos colocar as torcidas agora, aí você falar. Tá bom. Tá bom? Agora, como diz o Zinho falou, nunca vi um show de uma torcida igual fez a do Corinthians. Não falei isso. Vamos mostrar. Não falei isso. Vamos mostrar aí a torcida do Corinthians ontem, lá na Argentina. Ó, sobe o áudio aí. Meia dúzia de gato pingado lá que Já vi várias O outro coisas time tá fazerem perdendo. isso. O outro time tá perdendo. Os caras estão em silêncio. Não, o time tá perdendo, tá em silêncio. Os caras gritam 3 minutos. Lá pode sinalizador? Na Sul-Americana, não. Gente, já aconteceu isso várias vezes com outras Na torcidas. Argentina, os campeonatos argentinos permitem. Tem as imagens, olha lá, Pascoal. Olha lá o argentino como é vibrante. Chupa, Flavinho. Perdendo o jogo, acabou de... Mas ele sempre diz aqui que mesmo perdendo os incentivos. Não é lá na Argentina que eles são exemplos, que eles cantam os 90 minutos, independente do placar. Vai, Flavinho, vai, tô esperando, vai. 10 segundos de Flavinho é uma farsa. Imagina. Eu quero falar da torcida do Corinthians. Eu quero falar da torcida do Corinthians. Você vai ficar babando. Eu não sou corintiano e tenho uma admiração profunda pela torcida do Corinthians. Não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Não adianta dizer que o brasileiro vai lá pra fora e faz isso. Não faz. Faz em final de competição. Aí nem tinha começado o jogo. Não tinha começado o jogo, não. Não tinha nem começado o jogo. Não, pior ainda, não tinha. Eles já estavam gritando. Parece que vocês nunca foram num jogo fora de casa, bem discordante. Não. Antes do senhor falar. Isso aí, pera um pouquinho. Antes que ele fale. Você não sabe o que é Libertadores? Desmascarar esta Você não sabe como é que é torcer fora. Você nunca foi. Não. Você não sabe como é que é. Nessa mesa aqui... Mas deixa o senhor Irmão terminar, antes dele terminar, porque vai ficar essa elegia... Mas merecida. Entendeu? Merecida. Quem sabe o que é ir a um estádio fora dos seus domínios, jogar jogo fora como torcida, sabe que a torcida que canta o tempo inteiro, chega antes, entra antes no estádio, o estádio tá vazio, os caras estão cantando. É assim, eu cansei de fazer isso. Você nunca foi Libertadores. Você não sabe. Só existe Libertadores. Só existe Libertadores. Tá com 60 anos, nunca foi Libertadores. A torcida portuguesa não cala a torcida rival nem que Canindé, que dirá fora. Você tá louco, Flávio. Ô, senhor Mãe, fala. Eu quero dizer exatamente isso. Todo mundo sabe do apreço, do carinho, do respeito e da admiração que eu tenho pela torcida do Corinthians. Eu não tenho nenhum desses. Não tem igual do Brasil. Não tem. Aliás, o Boca sempre veio no Brasil jogando com qualquer time brasileiro e sempre calou a nossa torcida. Seja do Santos, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Internacional, do Grêmio, sempre. Na final da Libertadores de 2012, eu estava lá no Pacaembu e eu vi a torcida do Corinthians calar
calar a torcida do Boca. A torcida do Boca não foi ouvida em nenhum momento. Mas tinha 40 mil pessoas. Não, mesmo tendo 40 mil. Afinal, olha, deixa eu te contar uma história. Eu tava no jogo. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho ingresso. Deixa eu te contar uma história. Fui trabalhar. A final da Libertadores de 2003 foi Santos e Boca. É a torcida do Santos. Calma. O recorde público do Morumbi remodelado pertence a Santos e Boca. Quase 70 mil pessoas. Esse é o recorde público do Morumbi, depois que ele puseram as cadeirinhas e tudo mais. A torcida do Boca estava no anel intermediário, que foi o que a polícia liberou o anel intermediário. Junto daquela grade. Junto da grade, e estava lá. E tinha 65 mil torcedores do Santos no campo. E a torcida do Boca calou a torcida do Santos. Calou. Antes, durante e depois do jogo. No jogo Corinthians e Boca, final da Libertadores de 2012, não se ouvia a torcida do Boca. A única torcida no Brasil que calou a torcida do Boca foi a torcida do Corinthians. E lá em Buenos Aires, na final da Libertadores, deu-se o mesmo. Tava lá, mano? Deu-se o mesmo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não faço média com ninguém, não passo pano pra ninguém e não sou baba-ovo de ninguém. Não sou. A torcida do Corinthians é incomparável. Pronto. Não tem mais o que falar. Hashtag chupa Flavinho. Eu? Não tem o que falar. Imagina. Argumento. Hashtag chupa baba-ovo. Imagina. Você falou que não baba ovo pra ninguém. O Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu. Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu, era óbvio que a torcida do Corinthians ia calar a torcida do Boca primeiro, porque começou ganhando o jogo. Nisso, 40 mil pessoas. Como começou ganhando o jogo? O gol foi no segundo tempo. Começou perdendo. O jogo começa no segundo tempo? Gente do céu. É isso, no jogo. Descobri. O jogo agora começa no segundo tempo. A torcida do Corinthians. Ele não sabe que é jogo de futebol, ele não vai no campo. Eu tenho muito mais horas de estádio do que vocês. Olha, mas o Flavinho, você vai nisso, Vasco? É que em determinados jogos, eu tenho mais de hora final, o final de Libertadores, geralmente a torcida do Corinthians fica o barulho trabalhando o celular. Você tem contra a torcida do Corinthians? Eu tenho contra babação de ovo. É isso que eu tenho. E por que você vive babando ovo pra Argentina e Uruguai? Não, eu tô elogiando alguém aqui? Pelo amor de Deus. Você baba ovo toda hora pra Argentina e Uruguai? Não, eu não tenho rabo preso com ninguém. Nem eu. Eu falo o que eu acho. Com quem? Eu falo o que eu acho. Eu falo o que eu acho. Tá? Não acho o Mundial do Corinthians 2000. O Mundial, pra mim, aqui é um torneio de verão. Tá? Não tenho rabo preso. Falo o que eu acho. A torcida do Corinthians é incomparável. Não tem igual. A do Flamengo é maior? É. Faz uma festa bonita. Quando tá ganhando, a torcida do Flamengo é linda. Quando tá perdendo, o nego vai embora do estádio. Não. O nego não fala nada. Não. Entendeu? A torcida do Corinthians. Ô, Zinho, você assistiu o Flamengo e Santo André? Final da Copa do Brasil? Essa filmagem foi feita por um torcedor do Corinthians no meio da torcida. Aí fica um barulho maior. Entendendo? A do campo é de algum membro da comissão técnica que filmou. Zinho, você mesmo falou que não viu o jogo. Parabéns. Eu assisti. Eu tô vendo essa ouvi filmagem. essa torcida do Corinthians o tempo inteiro. Parabéns. Que é isso? Torcedores que foram lá, não foi depois que fez o gol, não. 3 mil não foi, não adianta. Você não viu quantos mil torcedores ali? Na transmissão já foi comentado, Zinho, que a torcida do Corinthians estava agitando e a torcida do Independiente, aí os caras estavam quietos. Muito bacana. 3 mil torcedores tinham lá? 4 mil? Talvez. Muito legal os caras fizeram essa festa. Muito bonita, ainda bem que não atirou nada em ninguém, né? Como foi naquele outro jogo. Isso que vocês vão ver. Tem que ser essa festa aí, não pode ser como foi naquele jogo lá que atirou o negócio. Nossa, Fabinho, se inveja matar, você tava duro agora. Inveja do quê? Isso aí. Você inveja a torcida do Corinthians? O que é isso? Quem não queria ter uma torcida igual do Corinthians? Não é inveja. Eu estou parabenizando, mas também falar que isso é uma coisa de outro mundo. Já fui invadir Buenos Aires. Não, já fui fazer vários jogos de Libertadores e vi torcidas de outras equipes a torcida do Corinthians invadiu o Rio de Janeiro em 76 contra... Peraí. O Japão modo mas eu não concordo com o Somani falou que é incomparável, não. 77, todo mundo viu o que aconteceu na quebra do jejum. A torcida do Corinthians, novamente, em 2000, ela dividiu... A torcida... Isso. Zinho, em 2000, a torcida do Corinthians novamente invade o Rio de Janeiro, divide o Maracanã
Flamengo contra o nessa Vasco. fase que tá o A torcida do Corinthians levou 40 mil pro Japão. Vocês estão de brincadeira, gente. Que isso? De brincadeira. Vocês não estão dando braço a torcer porque o Corinthians incomoda vocês. Não estou dizendo que parabéns pro Sormani que foi imparcial. Maravilhosa. O Sormani foi imparcial. O Corinthians incomoda quem? O Zinho e o Flavinho. Mas incomoda, lógico que incomoda. Parece que paga imposto. Eu só não acho que não é uma coisa de outro mundo. Já vi outras torcidas fazerem isso. Que outra torcida do Brasil você viu levar 40 mil pro Japão? Levaram 40 mil pro Japão? No Mundial que o Flamengo disputou? 40 mil, foram 6 mil voos. 40 mil. 24 Bacana, horas eu não brigo contra imagens. Vocês que citam o PVC aqui em inúmeros argumentos, vocês que citam o PVC aqui em inúmeros argumentos que vocês utilizam no programa, chamem o PVC desse jogo aí. Chamem o PVC pra falar o que ele viu em Yokohama contra o Chelsea. O estádio, pra falar a verdade, era no mínimo 60-40 a favor do Corinthians. Mas vou colocar meio a meio pra dar uma colher de chá. Um estádio que cabe 80 mil pessoas, metade no mínimo era de torcedores do Corinthians. Você estava também nesse. Você foi trabalhar também? Você também não veio? Você não viu? Você não vai falar nada? Calma, você tá falando. Você tá foi o maior deslocamento de pessoas de um continente pro outro, com exceção às guerras. São 1h30, São 1h30, que isso? É 1h30. Jegue. Não, senhor, são 1h30. Nossa senhora. São 1h30. No meridiano. Você não vai falar nada? Esse aí tem o QI do Peixe Beta, mano. Você não vai falar nada do... Eu já falei que o... Não, você não quer falar? Falo. O Zinho e o Flavinho te intimidaram? Tá com medinho também? Não tenho medo nenhum. Todo mundo sabe que eu tenho apreço pela torcida do Corinthians. Acho que é uma torcida sensacional, maravilhosa. 2.000 corintianos ontem, durante o jogo, calaram os torcedores do Independiente. Calaram os torcedores do Independiente, que olharam pra cima pra ver o que estava acontecendo. Pra aprender como é que torce. Pararam pra aprender, olhar pra cima pra aprender pra ver o que estava acontecendo. Pararam pra ver a torcida do Corinthians. Mesmo que tenha gente que não goste disso. Os dois aqui, o Zinho e o Flavinho. A torcida do Corinthians é a única torcida do Brasil que não vai o time durante o jogo. A única que eu conheço. Se alguém conhecer alguma outra torcida, me avisa. Eu não conheço. Pascoal. É a única torcida que não vai. Agora, quando acaba o jogo, os caras cobram. tempo pra cá. Que os caras cobram. Você cansou de pipocar pra Fiel. Você quando entrava lá e via Fiel, você não pipocava? Jogadores. Não, isso é cobrar. Vai lá no CT batendo jogadores, é legal isso. Não, é cobrar. Pô, é melhor vaiar lá no campo. É melhor vaiar no campo. Eu, como jogador, eu prefiro que vá lá, como eu fui jogador. Mas isso não é exclusividade da torcida do Corinthians. Cobra lá. A torcida do Palmeiras já foi em CT também. A torcida do Flamengo já foi em CT. Agora vai lá no CT pra bater no jogador, pra quebrar carro de jogador. Mas peraí, aí é outra coisa. Mas isso não é exclusividade da torcida do Corinthians. Tá elogiando. A do Flamengo vai toda hora. Peraí, a torcida do Flamengo vai em CT elogiar. Peraí, a torcida do Flamengo não vai em CT cobrar jogador. A torcida do Vasco não vai. Não, mas peraí, isso não é exclusividade da torcida do Corinthians. Eu não tenho nada contra a torcida, estou falando assim, sobre os fatos. Não, é de eu entender que você tem. Não tenho nada contra. Agora eu só acho que assim... Mas todo mundo é contra a torcida ir lá bater em alguém. Legal, fez uma festa bonita, ótimo. Mas já vi várias torcidas fazerem. A do Cruzeiro, a do Palmeiras, do Flamengo. Mas aí quando houver um fato, você critica. Agora o momento é de elogio. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Hoje o Vasco joga contra o Racing. Sim. Não vai ter ninguém. Onde vai ser o jogo? Vai ser lá no campo. Não é o cilindro. Vamos ver como é que vai ser. 3 esquinas pra baixo. Quando os outros times jogarem na Argentina, ou no Uruguai, ou no Chile, ou no Paraguai, vamos ver como é que é. A torcida do Corinthians ontem deu uma palestra no estádio. É isso que é o problema. Como é que chama? Com o estádio lá? E a Libertadores. Estádio Libertadores. Taça Libertadores. Estádio Libertadores. Estádio Libertadores. Eles foram ensinar para a torcida do Independente como é que se torce. Isso a torcida do Corinthians foi lá e mostrou. Às vezes você pega aqui um médico, um cientista, um dentista. O cara sai do Brasil para proferir palestra, para, enfim, para dividir, para... compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. A torcida do Corinthians foi lá e deu um show no estádio ontem. Foi bonito. O que eu acho e ponto final. E a gente tem que julgar, Sormani, essas imagens. Por exemplo, o Zinho citou um outro momento, é a mesma coisa, você tá vendo a Gisele Bündchen numa passarela, exuberante. Aí vem a pedrada. Monumental. Das Olimpíadas. Monumental. Imagina a cena da Olimpíada, a abertura da Olimpíada, que ela veio desfilando assim, ó, veio aquele facho de luz divina em cima dela. Aí quando o cara fala, mano, aí você vê a Gisele Bündchen, aí tem aquele ditado, todas as mulheres são iguais. Não são. Concordo contigo. Então o negócio é o seguinte, Sormani, imagina você olhando ali a Gisele Bündchen, aquele facho de luz que não era do estádio, era Deus apontando a luz pra ela. E ela caminhando assim, divina.
Se é o Zinho, ao invés de elogiar, ele vai falar, mas deve acordar com bafo. Zinho, você tem que julgar o momento, o que você tá vendo. Você tem que elogiar a torcida do Corinthians e não o que já fez no passado. Analise hoje. Foi muito bonito a festa. A pergunta que tá no GC, a torcida do Corinthians é diferente das outras, Zinho? É uma torcida que, nesse momento, tem feito esse espetáculo aí, de não vaiar o time durante o jogo, isso é legal. A torcida do Corinthians é diferente das outras? Não tem essa pergunta. Eu não joguei no Corinthians. Show da Fiel na Argentina. Estava aí, ele mudou agora. Não joguei no Corinthians, não joguei no Corinthians, então não fui assim. Mas jogou contra? Muitas vezes contra. E na maioria das vezes eu ganhei. E com o estádio, não assim, com o estádio dividido, 50-50. Agora você tem que usar a sua frase. Qual? O que Pedro fala de Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Mas quem me dera ter proferido essa... Tava caro, o Zinho queria ter jogado lá e não jogou. Pra fazer... É uma frustração. Seria uma honra. Pera, o que você falou, mano? O Sormani usa uma frase. A frase de quem que é a frase? Você falou agora. Não, mas cabe. Que o Zinho queria ter jogado no Corinthians. É porque o Sormani ele usa essa frase muitas vezes pra exemplificar o porquê que a pessoa pega tanto no pé de determinadas coisas. Eu gostaria mesmo, pô, um timaço, pô. Um time maravilhoso, grande demais. Eu só estou dizendo que essa matéria, exaltando a festa que foi feita, foi uma coisa legal, foi bom. Parece que amarraram um alazão. Eu não estou indo contra. É que você não ouviu assim, ó, Zinho da Fiel. A torcida do Corinthians é maravilhosa, como várias outras. O Sormani matou a pau. Você queria ver no GC, o Sormani falou que é incomparável. Não concordo. Eu acho. Não concordo. Eu acho. Muito, é fera. Aqui no Brasil, sensacional. Não tem nenhuma torcida que se compara à torcida do Corinthians. Não tem. Não tem. Pode ter mais numerosa. Tem. A torcida do Flamengo é bem mais numerosa. Não tem, gente. Porque a torcida do Palmeiras perde a paciência rápido. A torcida do São Paulo tem um nível... Mas a torcida do Corinthians também já perdeu. A torcida do Corinthians... Durante o jogo, não. A torcida do Corinthians... Você só pega o lado ruim. Durante o jogo, a torcida não vai assim. Só vai falar o lado bom, então tem que falar também o lado ruim. Não, Zinho, a gente tá discutindo o torcedor com base na presença dele num campo de futebol. Essas são as imagens. Essa imagem. Entendeu? Fiel já faz barulho, ou seja, antes de começar o jogo. Isso que nós estamos discutindo. É isso que nós estamos discutindo. Se comemora depois do gol, você fala, mas também depois do gol. Se é antes do jogo, tem barulho nenhum aí. Se tá 0x0, porque tá 0x0. Olha aí, você tá vendo? Você tá surdo. Você tem um problema. Ninguém calando ninguém aí. Olha, que história é essa? Tem um problema auditivo, não é possível. Fazer terapia. Vocês ficam babando o problema que você tem contra o Corinthians. É uma coisa doentia mais forte que ele. É verdade, você tem razão. Ou não é? Eu não puxo. Doutor Jaime poderia te ajudar. Liga pro doutor Jaime que ele vai te ajudar. Mas ele não tem problema. Sabe o que eu não entendo? São algumas contradições do Flamengo. Algumas? Tem inúmeras, centenas. Então, entre elas. O assunto não sou eu. Ele se diz um homem do povo. O tema não sou eu. Ele se diz um homem do povo. Que aprecia e gosta do povo. Não devo Quando ele tem a oportunidade uma manifestação de exaltar o povo, ele vai contra o povo. Não estou indo contra ninguém. Eu só estou indo contra vocês. Ele vai contra o povo. Estou indo contra vocês. Ele fala mal do povo. Não estou falando mal de povo, não. Lógico que tá. Eu estou indo contra vocês que exaltam ao exagero algo que é corriqueiro no futebol. O quê? O que é corriqueiro? Você viu a matéria? Então, eu te falei. Você viu a matéria do Fox Sports lá na Argentina? Vamos fazer o seguinte, vai ter vários jogos entre de times brasileiros na Libertadores nessa temporada. Sim. Vamos ver se a gente vai ver. Hoje tem um. Aqui no Fox Sports. Hoje não vai exclusivo. É simples. Exclusivo. A quinta maior torcida do Brasil. Não vai acontecer nada. Ué, por que não vai? Porque a torcida do Vasco não é tão numerosa. Porque o Vasco não vive o momento que o Corinthians. O Vasco não vive o momento que o Corinthians. Sei. Eu já cansei de selecionar pra torcida. Cansei de ver jogo do Corinthians fora. Aliás, aonde você viu torcida sem torcida, jogo do Corinthians? Deixa eu falar. Se você deixar ver, você não vai em jogo, Flamengo, esse é o problema. Você se exalta. Você não gosta de Cansei de ver jogo do Corinthians na Libertadores fora do Brasil em que não aconteceu nada. Mano, você vai meia deixar? dúzia de gato pingado. O Flavinho, meia dúzia de gato pingado. Jogo na Colômbia. Mostra todo o seu recalque. O Corinthians incomoda muito o Flavinho. Buenos Aires aí do lado. O ódio que ele tem do Corinthians é o combustível da vida dele. Meu senhor, a torcida do Palmeiras esgotou os ingressos para o jogo da semana que vem contra o Boca. E o jogo é lá na Argentina. Vendeu 2 mil ingressos. Ótimo. E o Palmeiras pediu uma carga de 5 mil, mais 3 mil ingressos. Perfeito. O senhor sabia disso, não? Não. É ótimo que o senhor está dizendo isso. O que eu quero ver, quando é que é esse jogo? Semana que vem, quarta-feira. Palmeiras e Boca. Boca e Palmeiras. Aí eu quero ver se a torcida do Palmeiras fizer meia dúzia de videozinho e mandar aqui pro canal. Lógico que vai ser tratado se vão ser, nós estamos aqui a ser tratado da mesma maneira. Se der show na arquibancada, fala show na arquibancada. Exaltando. Mas o Pascoal mesmo acabou de falar.
À exceção da torcida do Corinthians, as demais perdem a paciência rapidamente. Torcida do Palmeiras, você que está nos assistindo, se você for... Agora você está querendo fazer média e chamar pra você, né? Você é Eu quero que você, torcedor do Palmeiras, exija deste programa o mesmo tratamento que a torcida do Corinthians está tendo, a mesma exaltação, esse tom laudatório exagerado, porque isso é coisa mais normal. Um jogo não me manifesto mais sobre o assunto. Um jogo não é suficiente pra gente tecer comentários dessa natureza. Escuta, é a primeira vez Essa que primeira vez eu dei o exemplo da final contra o Boca Juniors. Escuta, senhor Maria, ele deu o exemplo da final contra o Chelsea no Japão. Primeira vez que estamos Falou da invasão no Rio de Janeiro 2 vezes. Contra o Fluminense e contra o Vasco. Primeira vez. Que é isso, gente? Estamos dedicando tanto tempo a uma... Não, é porque você criou isso. Era pra ser rápido. Você ficou criando isso. Eu só quero dizer pra você o seguinte, se a torcida do Palmeiras cantar o tempo todo, incentivar o time contra o Boca, não importando o resultado, o primeiro a aplaudir aqui serei eu. Eu serei o primeiro a aplaudir. Porque não é. Pode ter certeza, não eu serei o primeiro a aplaudir. Torcedor do Palmeiras, se você for na Bombonera, você já comprou todos os ingressos. Se vierem mais 3 mil e vocês forem em 5 mil, não vai ser possível. Acho que os ingressos não virão, porque o Boca já comprou todos os outros. Agora é o seguinte: se vocês fizerem esse show, eu vou aplaudir e vou ficar de pé. A torcida do Boca calou a torcida do Palmeiras no Allianz Parque a semana passada. Ninguém ficou aqui 2 horas falando. Pois é, então você vem ao encontro que eu tô falando. A única torcida que não se deixa calar é a torcida do Corinthians. Você deu mais um exemplo do que eu falei. Você é muito incoerente, cara. Exatamente, eles vêm aqui e calam todos. Torcida do River veio no Pacaembu outro dia, calou a torcida do Corinthians. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Agora você está chutando para tentar justificar o seu argumento. Você deu um exemplo que foi briga, aquele jogo do River deu problema, deu briga da torcida com a polícia para invadir o estádio. Corinthians e River. Aí foi briga. Aí outra coisa. Deixa eu falar um negócio. A gente vai ouvir. Deixa eu dar um recado para você que vai à Bombonera semana que vem. Eu, se vocês, não iriam. Nossa, deixa de ser porque bobo. Você nunca foi? Mas as pessoas não têm medo. Tem esse sonho de ir na Bombonera. Tem medo de viver. Não sabe o que é isso. Eu vou dizer um negócio pra vocês. É um inferno você ir na Bombonera, na arquibancada dos visitantes. É o inferno. Não é assim também não, vai. É outro programa. Olha, eu fui. Mano, foi também. Eu fui também. É diferente, mano. Eu fui naquela diferente final. desse estádio aí. Eu fui naquela final, Corinthians e Boca e Corinthians na Bombonera. E digo pra você, eu nunca mais volto, a não ser que seja num jogo do Boca, pra assistir num outro lugar.